Meu querido irmão, minha amada irmã, que a paz que excede todo entendimento encontre o seu coração nesta manhã. Talvez você desperte com o peso do mundo sobre os ombros, com a alma cansada antes mesmo de o dia começar. Talvez a primeira luz do sol que entra pela sua janela pareça mais um lembrete das batalhas que você tem que enfrentar do que um convite à esperança. Quero que saiba, antes de qualquer outra palavra, que você não está só. O seu sentimento é válido, a sua dor é vista e o seu clamor silencioso ecoa nos céus. Respire fundo, bem devagar. Sinta o ar enchendo os seus pulmões. Este é o sopro da vida, um presente renovado, um convite divino para mais uma jornada, independentemente de como a anterior terminou. Estamos aqui juntos, neste espaço sagrado que criamos pela fé, para nos conectarmos com aquele que nos entende em profundidade. O Deus que não se assusta com a nossa dor, nem se afasta diante de nossas perguntas mais honestas. Ele te acolhe exatamente como você está, com suas forças e fraquezas, com sua fé e suas dúvidas, com sua alegria e sua angústia. Permita que a presença do Espírito Santo comece a acalmar a sua mente e a aquietar as tempestades internas. Ele está aqui, sussurrando ao seu espírito: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sinta esse alívio começando a fluir, como um bálsamo suave sobre feridas que talvez ninguém mais veja. Hoje nosso coração se debruçará sobre um dos cantos mais honestos e crus de toda a Escritura, o Salmo 88. Este não é um salmo de louvor fácil ou de alegria contagiante. É um grito vindo das profundezas, uma oração que nasce na escuridão, e é exatamente por isso que ele é tão poderoso e tão necessário para nós. Ele nos dá permissão para sermos reais com Deus. Ele nos mostra que a fé não é a ausência de dor, mas a coragem de clamar a Deus mesmo de dentro dela. O salmista Emã, o Ezraíta, nos convida a uma jornada de honestidade brutal diante do Pai. Ele começa com um clamor que talvez seja o seu hoje. Ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração. Inclina os Teus ouvidos ao meu clamor. Que esta seja a nossa porta de entrada na presença de Deus nesta manhã. Senhor, Deus da nossa salvação, nós também clamamos a Ti. Dia e noite, em nossos momentos de silêncio e em meio ao barulho de nossas vidas, o nosso coração grita por Ti. Por favor, Pai, que a nossa oração, sincera e despojada de máscaras, chegue até o Teu trono de graça. Inclina os Teus ouvidos, Senhor, não para a eloquência de nossas palavras, mas para o gemido de nossa alma, para o anseio profundo de nosso espírito que busca refúgio e sentido em Ti. O salmista continua, e sua alma se derrama em uma confissão de dor, porque a minha alma está farta de males, e a minha vida já se aproxima da sepultura. Sou contado com os que descem a cova, sou como um homem sem forças. Quantas vezes nos sentimos assim, a alma farta de más notícias, de decepções, de lutas que parecem intermináveis. Sentimos a vida se esvaindo, a força se esgotando, como se estivéssemos à beira de um abismo, contados entre os que já desistiram. Olhamos para o lado e parece que todos seguem em frente, enquanto nós estamos paralisados, presos em uma cova de desespero. Deus, Tu vês essa sensação. Tu conheces o sentimento de ser como um homem sem forças. Foi o Teu próprio Filho, Jesus, que no Getsêmani sentiu uma angústia mortal e na cruz experimentou o ápice da fraqueza humana. Ele entende, Ele sabe, e é por isso que podemos levar a Ele essa nossa fraqueza sem medo de sermos julgados. Ele não nos despreza por nossa falta de força. Pelo contrário, é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Senhor, hoje
Nós te entregamos o nosso cansaço, a nossa fadiga de alma, a sensação de que não conseguimos mais. Reconhecemos que somos como um vaso de barro, frágeis e quebradiços, mas que carregamos dentro de nós o tesouro da tua presença. Emã se sentia abandonado, esquecido, posto entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São cortados da tua mão. Puseste-me no mais profundo do abismo, em lugares escuros e nas profundezas. Essa é uma das descrições mais dolorosas do sofrimento. A sensação de que até mesmo Deus se esqueceu de nós. Sentir-se cortado da mão que um dia nos sustentou. Ser lançado em um abismo de trevas, onde a luz da tua presença parece não chegar. Talvez você esteja nesse lugar escuro agora. Talvez você ore e só ouça o eco da sua própria voz. Talvez você busque um sinal e só encontre o silêncio. Quero te dizer que o próprio salmista, ao escrever estas palavras, estava paradoxalmente falando com Deus. Ele não se virou contra Deus. Ele se virou para Deus com toda a sua dor. A escuridão não o fez abandonar a oração, mas tornou a sua oração mais urgente. E essa é a nossa esperança. Mesmo quando sentimos que Deus está distante, o próprio ato de clamar a Ele é uma ponte de fé. É a teimosia santa de quem sabe que, mesmo sem sentir, Ele continua lá. Senhor, perdoa-nos pelas vezes em que duvidamos do Teu cuidado por causa do nosso sofrimento. Perdoa-nos por interpretarmos o Teu silêncio como ausência. Ajuda-nos a crer que, mesmo nas profundezas, Tu estás lá. Como disse Davi em outro salmo, se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. A tua presença transcende os nossos sentimentos. A dor do salmista é intensificada pela sensação de que a ira de Deus está sobre ele. Sobre mim pesa a tua indignação. Tu me afligiste com todas as tuas ondas. Alongaste de mim os meus conhecidos. Puseste-me em abominação para eles. Estou encerrado e não posso sair. É comum em meio à dor nos perguntarmos: o que eu fiz para merecer isso? Será que Deus está me punindo? A teologia da retribuição, que diz que todo sofrimento é resultado direto de um pecado específico, é uma armadilha cruel que nos afasta da graça. O livro de Jó foi escrito para desfazer esse nó em nossa mente. O próprio Jesus, ao ver o cego de nascença, disse que a sua condição não era por causa do pecado dele ou de seus pais, mas para que se manifestem nele as obras de Deus. Senhor, liberta-nos da culpa que nos aprisiona. Ajuda-nos a entender que as tuas ondas que nos afligem não são ondas de ira, mas talvez ondas que nos levam para praias que nunca escolheríamos, para lugares de maior dependência e profundidade contigo. E quanto ao abandono dos amigos, a solidão que a dor traz. Ah, Senhor, como isso dói, sentir-se um fardo, ver as pessoas se afastando por não saberem como lidar com a nossa dor. Tu conheces essa dor, Jesus. Os teus discípulos dormiram enquanto tu agonizavas e te abandonaram no momento da tua prisão. Tu foste encerrado, julgado e condenado, e tiveste que caminhar sozinho. Por isso, tu és o nosso companheiro perfeito na solidão. Quando ninguém mais entende, tu entendes. Quando todos se vão, tu permaneces. Tu és o amigo mais chegado que um irmão. A escuridão é um tema recorrente e profundo neste salmo. A minha vista desmaia por causa da aflição. Clamo a ti, Senhor, todo o dia, estendo para ti as minhas mãos. A aflição contínua tem esse poder. Ela embaça a nossa visão, enfraquece a nossa perspectiva, faz-nos desmaiar espiritualmente. A esperança parece distante, o futuro é uma névoa. O único gesto que resta é o clamor, o estender das mãos para o alto, um gesto de rendição e de súplica. Se você se sente assim hoje, com a vista espiritual desmaiando, saiba que este é um momento sagrado.
É no fim de nossas próprias forças que a força de Deus pode começar a operar de maneira extraordinária. É quando reconhecemos nossa cegueira que podemos clamar como o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele para, ouve e restaura a nossa visão. Senhor, nós estendemos as nossas mãos para Ti nesta manhã. Mãos vazias, talvez, mas abertas para receber. Mãos cansadas, mas que ainda se erguem na Tua direção. A nossa vista desmaia, a nossa esperança vacila, mas o nosso clamor é a Ti, e somente a Ti. Fortalece-nos, ó Deus, renova a nossa visão. Mostra-nos a Tua luz, mesmo que seja apenas um facho em meio à densa escuridão. Lembra-nos da Tua promessa em Isaías: guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, por veredas desconhecidas. Os levarei, tornarei as trevas em luz perante eles e os lugares escabrosos em planícies. Estas coisas lhes farei e não os desampararei. Nós nos apegamos a essa promessa hoje. O salmista então faz perguntas que ecoam no coração de todo sofredor. Mostrarás tu maravilhas aos mortos? Ou levantar-se-ão os mortos para te louvar? Será anunciada a tua benignidade na sepultura ou a tua fidelidade na perdição? Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas ou a tua justiça na terra do esquecimento? Essas são perguntas retóricas nascidas da angústia. Para ele, parecia que se Deus não agisse logo, seria tarde demais. A morte, a sepultura, a perdição, as trevas, a terra do esquecimento, todos esses eram lugares onde, em sua perspectiva, o louvor e a manifestação do poder de Deus seriam impossíveis. Mas nós, que vivemos à luz da ressurreição, conhecemos a resposta a essas perguntas. A resposta é um retumbante sim. Sim, Deus mostra maravilhas aos mortos. Ele ressuscitou Lázaro, a filha de Jairo, e, acima de tudo, ressuscitou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, dentre os mortos. Sim, a benignidade de Deus foi anunciada na sepultura quando o anjo declarou: Ele não está aqui, ressuscitou. A sua fidelidade venceu a perdição. As suas maravilhas brilharam nas trevas daquela manhã de domingo. E a sua justiça foi estabelecida para sempre na terra que parecia ter se esquecido dele. A cruz e o túmulo vazio são a resposta de Deus a cada uma das perguntas angustiadas de Emã. Senhor Jesus, obrigado pela tua ressurreição. Ela é a nossa garantia de que nenhuma escuridão é final. Nenhuma sepultura pode conter os teus planos. Nenhuma dor é o fim da história. Porque tu vives, nós podemos crer no amanhã. A nossa esperança não é baseada na ausência de problemas, mas na realidade do teu poder sobre a morte. Ajuda-nos a viver hoje à luz dessa vitória, a enxergar nossas lutas através das lentes da tua ressurreição. Apesar dessa esperança que temos em Cristo, a oração de Remã termina em uma nota de escuridão. Ele não oferece uma resolução fácil. O salmo termina com: alongaste de mim amigo e companheiro, e os meus conhecidos são as trevas. É o único salmo que termina assim, sem uma palavra final de louvor ou confiança. E isso é um presente para nós. Isso legitima os nossos dias em que sinceramente não vemos a luz. Isso nos diz que está tudo bem, não está tudo bem. A fé madura não precisa de finais felizes o tempo todo. A fé madura aprende a confiar em Deus mesmo no escuro, mesmo quando os amigos se vão e a única companhia parece ser a própria treva. É uma fé que diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. É a fé de Abacuque que declara: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Senhor, dá-nos essa fé, uma fé que não depende das circunstâncias. Uma fé que se alegra em Ti e não no que Tu nos dás. Uma fé que Te adora por quem Tu és, mesmo quando não entendemos o que Tu estás fazendo. Ensina-nos a encontrar-Te nas trevas, a reconhecer a Tua presença mesmo quando a única coisa que sentimos é a solidão.
Que a nossa confiança em Ti seja a nossa âncora nesta tempestade. Meu irmão, minha irmã, esta jornada pelo Salmo 88 é um convite para sermos honestos com Deus e para encontrarmos esperança não na negação da dor, mas na presença de Deus em meio a ela. A sua luta não invalida a sua fé. Ela pode ser o solo onde a sua fé criará as raízes mais profundas. Se esta oração, esta meditação sincera na palavra está tocando o seu coração e trazendo algum consolo ou perspectiva para a sua alma, eu gostaria de te fazer um convite suave. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, considere se inscrever no nosso canal. Ao fazer isso, você nos ajuda a levar esta mensagem de esperança e fé real para mais pessoas. Deixe também a sua curtida, o seu gostei, pois isso sinaliza para o algoritmo que este conteúdo é relevante e pode ser sugerido a alguém que esteja precisando ouvir exatamente estas palavras hoje. E se ao longo desta oração, o Espírito Santo colocou em seu coração o nome de alguém que está passando por um vale escuro, alguém que se sentiria compreendido por este salmo, por favor, compartilhe esta oração com essa pessoa. Um simples gesto de compartilhamento pode ser o abraço que ela precisa, a mão estendida que a lembra de que não está sozinha em sua dor e que existe um Deus que a ouve. Agora, tendo derramado a nossa alma com toda a nossa dor e angústia, inspirados pela honestidade de Emã e tendo sido lembrados da esperança suprema que temos na ressurreição de Cristo, preparamo-nos para o próximo passo. Depois de clamar, de questionar, de confessar nossa fraqueza e solidão, chegamos a um ponto de virada. A primeira parte de nossa jornada foi reconhecer a escuridão. A segunda parte será sobre como entregar essa escuridão e tudo o que somos nas mãos do Pai. É o momento de movermos o nosso coração do clamor para a entrega, da súplica para a rendição. É um passo de fé que damos. Não porque a dor desapareceu, mas porque escolhemos confiar naquele que é maior que a nossa dor. Respire fundo mais uma vez e prepare o seu espírito para se aprofundar ainda mais na presença de Deus, onde o coração, mesmo quebrado, pode ser oferecido como um sacrifício agradável a Ele, que não despreza um coração contrito e quebrantado. E aqui estamos, Senhor, diante de Ti, com o nosso coração exposto. A jornada através do vale escuro do Salmo 88 nos trouxe a este lugar de honestidade radical. Paramos de fingir que somos fortes, paramos de esconder nossas feridas e nossas dúvidas. E agora, neste chão sagrado do reconhecimento, somos convidados a dar o próximo passo. Um passo que assusta a nossa carne, mas que a nossa alma anseia profundamente. O passo da entrega. A entrega não é apenas um ato, é um processo, uma dança de confiança, onde nós recuamos para que Tu possas avançar. É o desapertar dos dedos um por um, daquilo que seguramos com tanta força, nosso controle, nossos planos, nossas mágoas, nosso senso de justiça, nossa própria identidade. Convidamos o Teu Espírito Santo Consolador amado para nos guiar neste momento. Que Ele seja o mestre de cerimônias desta rendição, ensinando-nos a arte de soltar, a disciplina de confiar. Pois Tu mesmo nos disseste, Jesus, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Senhor, queremos perder a nossa vida em Ti, queremos perder a nossa necessidade de entender tudo, a nossa ânsia por respostas imediatas, a nossa teimosia em seguir os nossos próprios caminhos. Queremos encontrar a verdadeira vida, a vida abundante, que só existe na completa e total submissão à Tua vontade soberana e amorosa. Este ato de entrega começa com o reconhecimento humilde de quem somos. Somos pó, e ao pó voltaremos. Somos como a erva que de manhã floresce e à tarde murcha e seca. Somos inconstantes, vacilantes. O apóstolo Paulo, em sua genial honestidade, verbalizou a nossa luta interna. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim.
Senhor, nós reconhecemos essa mesma batalha em nossa alma. Quantas vezes prometemos mudar e falhamos? Quantas vezes decidimos perdoar e nos pegamos remoendo a mágoa? Quantas vezes escolhemos confiar e, no minuto seguinte, estamos roídos pela ansiedade? Nós nos apresentamos a Ti como vasos de barro, não apenas frágeis, mas muitas vezes rachados, manchados pela nossa própria natureza caída. O nosso orgulho nos sussurra que devemos nos consertar antes de nos apresentarmos a Ti, que devemos limpar a casa antes de convidar o rei para entrar. Mas isso é uma mentira. Tu não esperas que nos tornemos perfeitos para nos achegarmos. Tu nos convidas a vir como estamos, para que a Tua perfeição nos transforme. Como o publicano na parábola, nós ficamos de longe, nem ousamos levantar os olhos ao céu, mas batemos no peito e dizemos: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Esta é a nossa oração fundamental hoje. Tem misericórdia de nós, não porque merecemos, mas porque a Tua natureza é misericordiosa. O Teu amor não é uma recompensa pela nossa retidão, mas é um presente imerecido para a nossa miséria. Inspirados pelo coração arrependido de Davi, no Salmo 51, nós clamamos a Ti: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da Tua presença e não retires de mim o Teu Espírito Santo. Senhor, nós confessamos o nosso orgulho, que nos impede de pedir ajuda e de admitir nossos erros. Confessamos a nossa incredulidade, às vezes em que duvidamos da Tua bondade e do Teu poder, mesmo cercados por um universo que grita o Teu nome. Confessamos a nossa amargura e a falta de perdão que mantemos trancadas no coração, venenos que tomamos esperando que o outro morra. Confessamos os nossos medos, que tantas vezes são maiores do que a nossa fé em Ti. Confessamos a nossa idolatria, as coisas e pessoas que colocamos no trono do nosso coração, um lugar que pertence somente a Ti. Confessamos a nossa murmuração e ingratidão, a facilidade com que esquecemos as Tuas bênçãos e focamos no que nos falta. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pai, nós não queremos mais conviver com o nosso pecado. Não queremos mais dar desculpas para os nossos maus hábitos. Queremos ser livres. E sabemos que a liberdade começa com a confissão sincera diante de Ti. O sangue de Jesus, Teu Filho, é o único detergente poderoso o suficiente para limpar as manchas mais profundas da nossa alma. Nós nos cobrimos com esse sangue agora. Nós declaramos pela fé o que está escrito em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós cremos na Tua fidelidade, Senhor. Nós recebemos o Teu perdão. Não é um sentimento, é um fato. Pela fé, nós nos apropriamos da Tua graça que nos lava, nos purifica e nos faz novos. E agora, Senhor, queremos Te entregar especificamente os nossos medos. O medo é o oposto da fé. É a escuridão que tenta apagar a luz da Tua verdade em nós. Tu nos conheces. Tu sabes o nome de cada medo que se aninha em nossa mente durante a noite. O medo do futuro, da incerteza, do e se. O medo da solidão, de sermos abandonados, de terminarmos sozinhos. O medo do fracasso, de não sermos bons o suficiente, de decepcionarmos a Ti e aos outros. O medo da doença, da dor, da nossa própria mortalidade. O medo da escassez, de que não haverá o suficiente. Senhor, a Tua palavra nos diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Nós renunciamos ao espírito de temor agora mesmo, em nome de Jesus. Nós o expulsamos de nossa mente, de nosso coração, de nosso lar. E no lugar dele, nós pedimos que Tu derrames o Teu perfeito amor, pois a Bíblia afirma que o perfeito amor lança fora todo o medo. Derrama sobre nós o Teu amor. Pai, inunda-nos com a certeza de que somos Teus filhos amados, de que nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do teu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós entregamos a Ti cada cenário catastrófico que criamos em nossa mente. Nós entregamos a Ti a nossa necessidade de controlar os resultados e escolhemos descansar na Tua soberania. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A nossa vida está segura em Tuas mãos. Tu tens os nossos dias contados e escritos no Teu livro. Ajuda-nos a viver um dia de cada vez, confiando na Tua provisão e no Teu cuidado, pois Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Neste lugar de entrega e quebrantamento, ousamos clamar por cura e libertação. Tu és Jeová Rafá, o Senhor que sara. A Tua cura vai muito além do corpo físico. Pedimos em primeiro lugar a cura para a nossa alma. Cura as feridas da nossa memória, as cicatrizes deixadas pela rejeição, pelo abuso, pela traição, pela perda. Passa o Teu bálsamo sobre as áreas do nosso coração que se tornaram endurecidas e calejadas pela dor. Onde há amargura, planta o perdão. Onde há trauma, traz a Tua paz, que excede o entendimento. Onde há um senso de inutilidade, sussurra a nossa verdadeira identidade em Cristo. Pedimos também, Senhor, libertação. Liberta-nos das cadeias que nos prendem. Cadeias de vícios, de hábitos destrutivos que nos roubam a vida e a alegria. Cadeias de padrões de pensamento negativos, de autocrítica, de pessimismo. Cadeias de mentiras que acreditamos sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre Ti. Cadeias de opressão espiritual, de influências malignas que tentam nos afastar do Teu propósito. Nós nos firmamos na autoridade que temos no nome de Jesus Cristo. A palavra diz que Ele veio para proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Em nome de Jesus, nós quebramos todo o jugo em nossa vida. Nós declaramos que somos livres, não por nossa própria força, mas pelo poder daquele que nos amou e se entregou por nós. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós tomamos posse dessa liberdade agora. Recebemos a Tua cura que flui como um rio, purificando cada canto do nosso ser. Recebemos a Tua libertação, que despedaça as correntes e nos permite caminhar na novidade de vida que Tu conquistaste para nós na cruz. Meu irmão, minha irmã, este momento de clamor e entrega é profundamente pessoal, mas não precisa ser solitário. A igreja é o corpo de Cristo e somos chamados a levar as cargas uns dos outros. Aqui, neste espaço digital, podemos formar uma comunidade de fé e intercessão. Por isso, eu te convido a selar esta sua oração, este seu ato de entrega, de uma forma tangível. Vá até a seção de comentários e, com a coragem que o Espírito Santo te dá, escreva o seu pedido de oração. Você não precisa dar detalhes, pode ser uma única frase. Orem pela minha cura emocional, pela libertação do meu filho, por força para perdoar, pela minha luta contra o medo. Ao escrever, você não está apenas pedindo, você está declarando guerra contra o inimigo e convidando seus irmãos em Cristo para lutar ao seu lado. Eu quero orar por você. A nossa comunidade quer orar por você. E permaneça conosco até o fim desta jornada de oração. Não pare agora. Você derramou seu coração, você se entregou. Agora é crucial que você fique para a próxima parte, o momento de quietude, onde depois de falarmos tanto, vamos aprender a ouvir a voz de Deus e a sentir a sua presença restauradora, começando a nos preencher. Não saia antes de receber o que Deus tem para derramar sobre você. E assim, Pai amado, chegamos a este ponto de quietude. Nosso coração está esvaziado de si mesmo. Nossas mãos, que antes estavam fechadas com o peso de nossas preocupações, agora estão abertas e vazias diante de Ti. Estamos exaustos de lutar com nossas próprias forças. Estamos cansados de tentar consertar o que só Tu podes curar. Nós nos rendemos. A bandeira branca da nossa alma está hasteada. Não é uma rendição de derrota, mas uma rendição de vitória, pois ao nos rendermos a Ti, nos alinhamos com o poder que criou o universo. Agora, o barulho do nosso clamor cessa.
As palavras de nossa confissão se aquietam. O esforço da nossa entrega relaxa. E nos preparamos para o momento mais sublime da oração, o silêncio receptivo. Preparamos nosso coração não mais para falar, mas para ouvir, para sentir, para perceber a chegada suave e poderosa do teu Espírito. É o momento de esperar no Senhor, de aquietar a alma e saber que tu és Deus. O cenário está montado, o palco do nosso coração está limpo. E agora, com santa expectativa, aguardamos o início da tua obra restauradora, a manifestação da tua presença que vem para preencher cada espaço que acabamos de esvaziar para ti. E neste silêncio sagrado, aquieta-te, ó minha alma. Aquieta-te e sabe que Ele é Deus. Sinta, apenas sinta. O ar ao seu redor parece mudar. Não é algo que se possa explicar com a lógica, mas o Espírito pode discernir. É a chegada daquele que foi prometido, o Consolador, o Paráclito, o Espírito Santo de Deus. Ele não vem como um trovão para te assustar, nem como um terremoto para te abalar. Ele se aproxima como a brisa suave que encontrou o profeta Elias na caverna, depois do fogo e da tempestade. Uma presença que não se impõe, mas que se oferece. Um toque que não violenta, mas que envolve. Permita que essa paz, que é a própria essência dele, comece a preencher o ambiente onde você está. Deixe que ela preencha o seu quarto, a sua casa, mas acima de tudo, que ela comece a inundar o seu interior. Respire fundo, não apenas o ar, mas respire a presença dele. Inspire a sua paz e expire toda a ansiedade. Inspire a sua calma e expire toda a agitação. Inspire a sua vida e expire todo o cansaço. Ele está aqui. O Deus triuno está presente. O Pai te olha com amor, o Filho te cobre com sua graça. E o Espírito Santo agora mesmo começa a ministrar ao teu coração. Eu quero que você visualize, pela fé, as mãos do próprio Jesus, mãos marcadas pelos cravos, estendendo-se em sua direção. Essas mãos não te acusam, elas te acolhem. Essas mãos não te julgam, elas te curam. O Espírito Santo está agora usando essas mãos para tocar as feridas que você confessou e entregou. Ele está tocando aquela memória da sua infância que ainda te causa dor. Ele está aplicando o seu bálsamo divino sobre a ferida da rejeição, do abandono, da traição. Você pode sentir uma lágrima querendo rolar pelo seu rosto. Não a segure. Cada lágrima, neste ambiente de cura, é uma parte da dor que está indo embora, lavada pela graça. Onde as palavras humanas falharam em te consolar, a presença silenciosa dele comunica um amor que cura. Onde o tempo não conseguiu apagar a cicatriz, o toque da eternidade começa a restaurar a sua alma. Lembre-se da promessa que está sobre a vida de Jesus e, consequentemente, sobre a sua. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. É isso que Ele está fazendo em você agora. Ele está curando o seu coração quebrantado. Ele está te libertando. A obra está acontecendo. Não duvide, apenas receba. Receba o toque que te faz inteiro novamente. Agora, neste lugar de cura, o Espírito Santo começa a sussurrar verdades ao seu espírito para substituir as mentiras que você acreditou por tanto tempo. A voz do acusador te disse que você está sozinho e esquecido, mas o Espírito te afirma: não te deixarei, nem te desampararei. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você nunca esteve, não está e nunca estará só. A voz da vergonha te lembrou constantemente dos seus erros e pecados, mas o Espírito declara sobre você a verdade de Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O martelo da justiça divina que deveria cair sobre você, caiu sobre Cristo na cruz. Você não é mais um réu culpado. Você é um filho perdoado, justificado pelo sangue do Cordeiro. A voz do medo te diz que você é fraco, incapaz e insignificante. Mas o Espírito Santo te lembra da sua verdadeira identidade. Mas a todos quantos o receberam,
Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você não é um órfão. Você pertence a uma família real. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Deixe essa verdade assentar em sua alma. Você é filho amado do Deus Altíssimo. Essa é a sua identidade fundamental. E nenhuma falha, nenhuma dor, nenhuma circunstância pode mudar isso. Sinta a dignidade e o valor que essa verdade restaura em você. E com essa identidade restaurada, o Senhor proclama sobre a sua vida uma de suas mais belas promessas, a restauração. Ouça o que o coração de Deus te diz através do profeta Joel. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Talvez você olhe para trás e veja anos de dor, anos perdidos em um relacionamento tóxico, anos consumidos pela doença, pela depressão, por um vício, por escolhas erradas, anos em que seus sonhos foram devorados. O inimigo quer que você acredite que esse tempo foi desperdiçado para sempre. Mas Deus, em sua soberania e poder redentor, é especialista em pegar os destroços de nossa vida e construir catedrais de glória. Ele não apenas conserta, ele restitui. Ele pode te dar, nos anos que virão, uma alegria tão profunda, um propósito tão claro, uma paz tão sólida, que compensará cada lágrima dos anos que foram roubados. Ele está te prometendo a restauração da alegria da salvação. Ele está te prometendo a restauração da sua esperança. Ele não te dará os mesmos sonhos que foram comidos pelos gafanhotos. Ele te dará sonhos novos, maiores, mais alinhados com o propósito dele. Creia nisso. Abra o seu coração para receber essa promessa. Deus não está apenas te curando do passado. Ele está reescrevendo o seu futuro. Um futuro onde a sua glória será manifestada através da sua história de redenção. O que era para ser um memorial de vergonha, ele transformará em um monumento da sua graça. E como selo de toda essa obra, ele derrama sobre você a sua paz. Não a paz como o mundo a dá, uma paz frágil, dependente da ausência de problemas. Ele te dá a sua paz, a paz de Cristo. A paz que permitiu que ele dormisse no barco durante uma tempestade avassaladora. A paz que o sustentou diante dos seus acusadores. A paz que nasce não da compreensão das circunstâncias, mas da confiança inabalável no Pai, que está no controle de todas as coisas. Filipenses 4:7 nos diz: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." Sinta essa paz agora. Sinta-a como um cobertor quente envolvendo a sua alma cansada. Sinta-a como uma fortaleza divina sendo erguida ao redor do seu coração e da sua mente, protegendo-os das flechas inflamadas da ansiedade, da preocupação e do medo. Esta paz não nega a existência da tempestade lá fora. Ela te ancora durante a tempestade. Ela é a certeza de que, não importa o quão altas sejam as ondas, o seu barco não afundará, porque o Mestre da criação está com você. Respire essa paz. Deixe que ela desacelere as batidas do seu coração. Deixe que ela silencie o turbilhão de pensamentos. Você está seguro, você está em paz. Você está nos braços do Pai. Permaneça aí por um instante. Não se apresse em sair deste lugar. Este é o pastoreio de águas tranquilas, do Salmo 23. Este é o refrigério para a sua alma. Meu amado irmão, minha amada irmã, essa paz que você está sentindo agora não é para ser guardada egoisticamente. A paz de Deus, quando nos inunda, transborda. Ela nos transforma em embaixadores da paz. Enquanto você descansa nesta tranquilidade divina, eu quero te fazer um convite. Pense em alguém agora mesmo. Alguém que você sabe que está vivendo em um mar de ansiedade e perturbação. Alguém cujo coração não tem descanso. Pode ser um familiar, um amigo, um colega de trabalho. O Espírito Santo está trazendo essa pessoa à sua mente. A melhor coisa que você pode fazer por ela hoje é ser um canal desta paz. Quando terminarmos aqui, pegue o link desta oração
e envie para essa pessoa. Não precisa dizer muita coisa, apenas lembrei de você e pensei que isso poderia te trazer paz. Você não tem ideia do poder que um gesto tão simples pode ter. Pode ser a resposta da oração de alguém. Pode ser a âncora que Deus usará para salvar alguém de um naufrágio emocional. Seja um portador da paz de Cristo hoje. Compartilhe essa oração e permita que a obra que Deus começou em você se estenda e alcance outros corações que também precisam desesperadamente dele. E agora, com a alma refrigerada, com o coração guardado pela paz e com a certeza da presença contínua de Deus, nós começamos a nos preparar para o próximo passo de nossa jornada matinal. A restauração nos deu um novo fôlego, a paz nos deu uma nova estabilidade. Mas sabemos que, ao colocarmos os pés para fora da cama e iniciarmos o nosso dia, enfrentaremos um mundo que tentará a todo custo roubar essa paz e minar essa restauração. O inimigo não desistiu. As provações virão. As adversidades tentarão nos abalar. Portanto, não basta sermos curados e consolados. Precisamos ser fortalecidos. Precisamos nos revestir da armadura de Deus. A paz que recebemos precisa agora ser protegida por uma fé robusta e ativa. Tendo sido preenchidos pela presença suave de Deus, nos preparamos agora para receber o poder e a autoridade que Ele nos confere para sermos mais do que vencedores. A próxima parte de nossa oração será um ato de apropriação da força divina, um momento para afiar a nossa espada do Espírito e levantar o escudo da fé, para que possamos não apenas sobreviver ao dia de hoje, mas triunfar sobre ele para a glória de Deus. E com a alma agora ancorada na paz de Cristo, levantamos a nossa cabeça. A postura de quem estava curvado pelo peso da dor e da confissão agora se ergue. Não com a arrogância da autossuficiência, mas com a santa ousadia de quem sabe em quem tem crido. A fé, meu irmão, minha irmã, não é a ausência de luta, é a decisão de lutar acreditando na vitória. A fé não é a ausência de dúvidas, é a coragem de caminhar sobre elas, com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Este é o momento em que escolhemos. Escolhemos crer na palavra de Deus acima do barulho de nossas emoções. Escolhemos confiar na bondade de Deus acima da evidência das nossas circunstâncias. Escolhemos magnificar o poder de Deus acima do tamanho dos nossos problemas. Esta escolha é o motor que nos impulsiona para fora do porto seguro do consolo e nos lança ao mar da vida, não mais como vítimas à deriva, mas como navegantes confiantes, guiados pela estrela da manhã que é o próprio Cristo. Portanto, respire fundo a coragem que o Espírito Santo te infunde e comece a proclamar comigo, em voz alta se puder, ou no silêncio do seu coração, as verdades que alicerçam a nossa esperança e nos tornam inabaláveis. Proclamamos, antes de tudo, a tua soberania, ó Deus. Tu és El Elyon, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. O universo não é governado pelo acaso. A nossa vida não é um joguete do destino. Tu te assentas em um alto e sublime trono, e as extremidades da terra são tuas. A criação inteira obedece à tua voz. Tu dizes ao mar, até aqui virás, e não mais adiante, e as suas ondas orgulhosas se acalmam. Tu chamas as estrelas pelo nome, e nenhuma delas falta. Como diz o profeta Isaías, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Diante desta verdade, Senhor, os nossos maiores problemas se apequenam. O gigante que nos afronta não é nada diante do Criador dos gigantes. A crise financeira que nos assola é nada diante do dono de todo o ouro e de toda a prata. O diagnóstico médico que nos assusta é nada diante daquele que formou o nosso corpo no ventre de nossa mãe e tem o poder de recriar cada célula. Nós declaramos que nada, absolutamente nada, acontece em nossa vida sem a tua permissão. Tu não és apenas o espectador da nossa história, tu és o autor. E porque tu és bom, sabemos que todas as coisas, até mesmo aquelas que não entendemos e que nos causam dor,
cooperam juntamente para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Nós descansamos na tua soberania, entregamos a ti o controle que nunca tivemos. Proclamamos a nossa total e completa confiança em ti, Senhor. A tua palavra nos ordena: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Hoje nós fazemos a escolha deliberada de confiar em ti. Confiamos em ti com as nossas finanças, crendo que tu és Jeová Jiré, o nosso provedor, e que o justo não será desamparado, nem a sua descendência mendigará o pão. Confiamos em ti com a nossa família, entregando em tuas mãos nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, crendo que tu os amas mais do que nós e que os teus planos para eles são de paz e não de mal. Confiamos em ti com a nossa saúde, sabendo que quer na vida, quer na morte, somos do Senhor, e que o teu poder pode trazer cura e refrigério ao nosso corpo. Confiamos em ti com o nosso futuro, soltando a ansiedade e a preocupação, e crendo que tu tens um caminho preparado, veredas de justiça que nos guiarão pelo teu amor. Renunciamos à necessidade de entender tudo. Renunciamos ao orgulho de querer resolver tudo sozinhos. Humildemente, como uma criança segura a mão de seu pai, nós seguramos a tua mão e dizemos: guia-nos, Senhor. Não sabemos o caminho, mas conhecemos o guia. E isso nos basta. Proclamamos a tua fidelidade, ó Deus. Tu não és homem para que mintas, nem filho do homem para que te arrependas. A tua palavra é a verdade. E ela não volta para ti vazia, mas cumpre o propósito para o qual a enviaste. As montanhas podem se abalar e as colinas podem ser removidas, mas o teu amor fiel por nós não se abalará, e a tua aliança de paz não será removida. Olhamos para o nosso passado e vemos as inúmeras vezes em que a tua fidelidade nos sustentou. Nos desertos tu nos deste o maná. Nas noites escuras, a tua coluna de fogo nos guiou. Nas batalhas, o teu braço forte nos deu a vitória. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. A tua fidelidade é a âncora da nossa alma, firme e segura. Por isso, como o profeta Jeremias, mesmo em meio ao caos, nossa alma declara: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Em cada novo dia, a tua fidelidade se renova sobre nós. O sol que nasceu hoje é um testemunho da tua constância. O ar que enche nossos pulmões é um sermão sobre a tua graça sustentadora. Porque tu és fiel, nós podemos ter esperança. Porque tu és fiel, sabemos que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. A nossa confiança não está em nossa capacidade de sermos fiéis a ti, mas na tua incapacidade de seres infiel a ti mesmo e às tuas promessas. Proclamamos o poder da perseverança que nasce da fé. Sabemos, Senhor, que o caminho do justo não é isento de tribulações. Tu mesmo nos disseste: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A fé que tu nos dás não é um escudo contra os problemas, mas é a força para atravessá-los. O apóstolo Paulo nos ensinou a gloriar-nos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Senhor, nós te pedimos não que retires as provações, mas que nos deis a graça para perseverar nelas. Quando a resposta da oração demorar, ajuda-nos a continuar de joelhos. Quando a cura não for imediata, ajuda-nos a continuar confiando no curador. Quando a porta não se abrir, ajuda-nos a continuar batendo. Ensina-nos a lutar como Jacó, que disse: não te deixarei ir se não me abençoares. Queremos desenvolver músculos espirituais. Queremos que a nossa fé seja como o ouro, provada e purificada no fogo, para que resulte em louvor,
honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Não desistiremos, não retrocederemos. Com os nossos lombos cingidos com a verdade e os nossos pés calçados com o Evangelho da paz, nós marcharemos adiante, pois sabemos que a nossa luta não é em vão no Senhor. E é por causa de todas estas verdades que nós declaramos com ousadia a promessa que ecoa por toda a Escritura. Aquele que confia no Senhor jamais será confundido, jamais será envergonhado. O salmista bradou: em ti confiaram nossos pais. Confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. O profeta Isaías profetizou: eis que ponho em Sião uma pedra de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E o apóstolo Paulo confirmou em Romanos: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Esta é a nossa herança, esta é a nossa garantia. A vergonha não será o nosso fim. A derrota não será a nossa história. O desespero não terá a última palavra. Podemos passar por vales de humilhação, podemos enfrentar situações que nos deixam perplexos, mas o nosso destino final é a vitória e a honra em Cristo Jesus. O Deus a quem servimos é especialista em reverter situações, em transformar maldição em bênção, em preparar uma mesa na presença dos nossos inimigos, em honrar publicamente aqueles que o honram em secreto. Portanto, erga a sua cabeça. O seu Redentor vive, e ele se levantará sobre a terra para vindicar a sua causa. A sua esperança não está em um talvez, mas em um amém garantido pelo sangue de Cristo. Confie, descanse, espere no Senhor. A sua fé não será motivo de vergonha, mas de um grande testemunho do poder e da fidelidade de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, sentir essa força, declarar essas verdades, apropria-se dessas promessas. Isso é o que nos sustenta dia após dia. Esta não é uma oração para ser feita uma única vez. É o pão nosso de cada dia, o alimento espiritual que nos fortalece para a jornada. Se você deseja continuar recebendo este alimento, se quer fazer desta comunidade de fé o seu ponto de encontro diário com Deus, eu te convido a se inscrever em nosso canal. Ao se inscrever, você se junta a uma família de intercessores e recebe o lembrete para começarmos o dia juntos, firmados na rocha, preparados para o que vier. Não caminhe sozinho. Faça parte deste exército de oração que se levanta a cada manhã para declarar o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas e sobre a nossa nação. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma de nossas orações. E de pé, com a fé acesa em nosso peito, nós avançamos. A oração agora se transforma em uma sala de guerra. E nós, como Igreja de Cristo, nos posicionamos não como civis assustados, mas como soldados de um exército invencível. O nosso comandante Jesus Cristo já venceu a guerra na cruz do Calvário e nos entregou as chaves do reino. Ele nos deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. Portanto, não oramos a partir de uma posição de medo, pedindo socorro, mas oramos a partir de uma posição de vitória, decretando a derrota do inimigo. Assumimos o nosso lugar na muralha como atalaias, como intercessores, como aqueles que se recusam a aceitar o status quo do mal em nosso meio. Vestimos agora, de forma consciente e deliberada, toda a armadura de Deus para estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Cingimos os nossos lombos com o cinto da verdade da tua palavra. Vestimos a couraça da justiça que recebemos de Cristo. Calçamos os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. E, acima de tudo, tomamos o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomamos o capacete da salvação, guardando a nossa mente com a certeza do nosso resgate. E empunhamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a arma de ataque que usaremos agora, em nome de Jesus. Começamos a nossa intercessão pelo campo de batalha mais crucial, a mente humana. Em nome de Jesus, nós nos levantamos contra toda fortaleza de engano, medo e opressão que foi erguida na mente dos teus filhos.
As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. E nós destruímos os argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Nós declaramos a quebra das cadeias da ansiedade, da depressão e do pânico. Expulsamos agora todo espírito de medo que tem paralisado o teu povo. E liberamos sobre eles o espírito de poder, de amor e de equilíbrio que vem de ti. Onde houver uma mente atormentada por traumas do passado, por palavras de maldição que foram lançadas, por abusos que deixaram feridas profundas, nós declaramos: haja cura, haja libertação. Que o sangue de Jesus lave essas memórias e que o Espírito Santo traga consolo e restauração. Decretamos que a mente dos teus filhos não é um cativeiro do inimigo, mas é o templo do Espírito Santo. Declaramos sobre cada um a mente de Cristo, uma mente renovada, sã, focada nas coisas do alto, cheia de paz e de esperança. Toda voz de acusação, de autossabotagem, de desesperança, nós a silenciamos agora pelo poder que há no nome de Jesus. Agora voltamos à nossa autoridade espiritual, para os lares, para as famílias. Declaramos que cada lar que está debaixo do som desta oração é território santo, consagrado ao Senhor. E nós repreendemos toda a obra do inimigo que tenta trazer divisão, contenda, adultério, amargura e rebelião para dentro das casas. Pelo poder do nome de Jesus, quebramos toda a seta de divórcio, de separação de casais. Declaramos a restauração de casamentos que estão por um fio. Onde há falta de comunicação, liberamos a graça do diálogo e do perdão. Onde há frieza, que o fogo do primeiro amor seja reacendido pelo Espírito Santo. Nós nos levantamos contra todo espírito de rebelião e desobediência no coração dos filhos. Cobrimos os nossos filhos com o sangue de Jesus e declaramos que eles são herança do Senhor, que eles crescerão em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Nós quebramos toda a maldição de vícios, de pornografia, de desvios de conduta que tenta laçar a nossa descendência. Nós os consagramos a Ti, Senhor, e declaramos a promessa: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Decretamos que as nossas casas não serão casas de dívidas, de miséria e de contendas, mas serão casas de provisão, de paz e de adoração, onde a tua presença habita. Como Josué, nós declaramos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós avançamos agora contra as cadeias geracionais. Sabemos que existem padrões de pecado, de doença e de miséria que se repetem de geração em geração. Mas nós nos apegamos à verdade libertadora de que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Portanto, em nome de Jesus, e pelo poder do seu sangue derramado na cruz, nós quebramos toda a maldição hereditária, toda a herança maligna que foi passada através da nossa linhagem de sangue. Aquele padrão de alcoolismo que passou do avô para o pai, nós o quebramos agora em nome de Jesus. Aquela herança de divórcios, de famílias destruídas, nós a cancelamos pelo poder da nova aliança. Aquela tendência à depressão, a miséria, as doenças crônicas que marcou a nossa família, nós declaramos que a linha de sangue de Jesus é mais poderosa e que essa herança não tem mais poder sobre nós, nem sobre os nossos descendentes. Somos uma nova criação em Cristo. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Renunciamos a toda a aliança feita pelos nossos antepassados com as trevas, consciente ou inconscientemente. Declaramos que a nossa família pertence ao Senhor e que a nossa descendência será poderosa na terra, abençoada e próspera em todos os seus caminhos para a glória de Deus Pai. Usamos a espada do Espírito para lutar pela cura física e emocional do teu povo. Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara, e a tua palavra nos garante que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados.
Com base nesta verdade, nós repreendemos todo espírito de enfermidade. Ordenamos que todo câncer, todo tumor, toda doença autoimune, toda dor crônica, toda condição que aflige o corpo dos teus filhos, se seque e morra pela raiz, em nome de Jesus. Liberamos o poder restaurador e vivificador do Espírito Santo sobre cada célula, cada tecido, cada órgão. Decretamos a cura divina sobre os hospitais, sobre os leitos de UTI, sobre aqueles que estão desenganados pela medicina. Nós declaramos que Tu és o Deus do impossível e que a Tua palavra de cura tem a palavra final. E da mesma forma, liberamos cura sobre as emoções. Todo trauma, toda síndrome do pânico, todo esgotamento mental, toda ferida na alma, seja cauterizada agora pelo fogo do Espírito Santo. Declaramos a liberdade que há em Cristo sobre cada vida. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós tomamos posse dessa liberdade, dessa cura e dessa saúde divina para nós e para todos aqueles por quem intercedemos. Nós nos levantamos como exército de Cristo e declaramos a Tua proteção sobre as nossas vidas. Nos refugiamos debaixo das Tuas asas, no esconderijo do Altíssimo. E declaramos a promessa do Salmo 91. 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas não chegarão a nós. Nós repreendemos todo o plano do inimigo contra as nossas vidas, nossas famílias e nossos ministérios. Toda armadilha, todo levante, todo acidente provocado, toda seta de inveja, de calúnia, de feitiçaria, nós a declaramos nula e sem efeito pelo poder do sangue de Jesus. A palavra declara que nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Nós nos apropriamos desta promessa e declaramos que somos guardados, protegidos e livrados de todo o mal. Os teus anjos acampam-se ao nosso redor e nos guardam em todos os nossos caminhos. Somos intocáveis pelo inimigo, pois maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Estamos selados, escondidos em Cristo, e a nossa vida está segura nas mãos do Pai. O mal não nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Esta é a nossa confissão de fé e a nossa declaração de vitória. Meu irmão, minha irmã, esta batalha de oração é real e é diária. E nossa força está na união, em orarmos uns pelos outros, em levarmos as cargas uns dos outros. Eu quero ser seu companheiro de oração nesta jornada. E por isso, eu te convido a fazer algo poderoso agora. Vá até os comentários e deixe o seu primeiro nome ou o nome da sua família. Ao fazer isso, você não está apenas deixando uma mensagem. Você está alistando o seu nome em nosso memorial de oração. Eu e a nossa equipe estaremos apresentando cada nome diante do altar do Senhor, cobrindo a sua vida e a sua casa de intercessão. Faça parte deste exército. Deixe o seu nome nos comentários e declare: eu estou na batalha. E saiba que você não está mais lutando sozinho. Estamos juntos como um corpo, e a nossa oração unida move o coração de Deus e abala as estruturas do inferno. E agora, após termos guerreado no mundo espiritual, após termos usado a autoridade que Cristo nos conferiu para decretar a vitória sobre todas as áreas de nossa vida e de nossos amados, um novo ambiente espiritual se estabelece. O som das correntes se quebrando ecoa nos céus. A luz da verdade dissipa as trevas da mentira. O inimigo está debaixo de nossos pés. Levantamos os nossos olhos do campo de batalha, não mais para ver os inimigos, mas para contemplar o horizonte. E no horizonte vemos o raiar de um novo dia, o dia da nossa vitória manifesta. A oração agora muda de tom mais uma vez. Tendo lutado a batalha, nos preparamos para celebrar o triunfo. Preparamos o nosso coração para a parte final de nossa jornada de oração. O momento de receber e proclamar profeticamente o novo tempo de Deus. Um tempo de colheita, de restituição e de glória, que Ele mesmo preparou para aqueles que o amam e que perseveram na fé.